Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver a fonte de tensão ajustável mais simples do mundo. Regulador de tensão ajustável LM317. Hoje vou mostrar a forma mais simples do mundo de montar uma fonte ajustável, usando um regulador de tensão ajustável do tipo LM317. Vamos lá? Existem muitos modelos de reguladores de tensão ajustável, mas o LM317 é o mais popular entre eles, e com razão. A sua aplicação é muito simples. Na figura você pode ver o circuito recomendado pelo fabricante. Esse será o circuito básico que vou mostrar nesse tutorial. Note que é um CI com 3 pinos, como os CIs da família 78 e 79. Mas o LM317 não tem o pino do terra. Esse é o segredo para ajustar a tensão de saída. O pino central é chamado de ajuste, adjust, e será usado junto com as resistências R1 e R2 para ajustar a tensão de saída. Para fontes ajustáveis, a resistência R2 deve ser substituída por um potenciômetro. Nada mais simples, vocês não acham? Cuidado com a pinagem do LM317. Essa pinagem é bem diferente da pinagem dos primos da família 78 e 79. Esse CI tem 3 pinos também, mas o pino de saída é o pino central. O pino da tensão de entrada, aquela que vai ligar à saída do retificador, é o pino 3, e o pino de ajuste é o pino 1. Cuidado, essa pinagem pode causar alguma confusão. Fique atento! O segredo para entender o funcionamento desse circuito é saber que a corrente que circula pelo pino de ajuste é muito baixa, da ordem de 10 microamperes. Você não consegue medir essa corrente com multímetro comum. Mas por que isso é bom? Simples! A corrente no pino de ajuste é tão baixa que pode ser desconsiderada. Não entra nos cálculos. Só para vocês terem uma ideia de como a corrente no pino de ajuste é baixa, vou mostrar a corrente equivalente na família 78 e 79. A corrente no pino de terra, GND. No LM7805, a corrente que circula pelo pino de terra é chamada de corrente quiescente e é da ordem de 10 miliamperes, muito maior do que a corrente no pino de ajuste do LM317. Você consegue até medir a corrente no LM7805. Uma forma de determinar a tensão de saída é usar a equação sugerida pelo fabricante e que está no manual. Eu coloquei a cópia na figura. Note que a parcela referente à corrente de ajuste pode ser desconsiderada na maioria das aplicações. Observe outro detalhe importante. O fabricante recomenda o valor da resistência R1. O valor recomendado é 240 ohm, mas o valor comercial mais próximo é 220 ohm. Então, esse será o valor considerado no restante desse trabalho. A resistência R2 pode ser substituída por um potenciômetro em uma fonte ajustável, tipo essas do laboratório, ou por um trimpote para uma fonte de alimentação de um circuito qualquer, como um amplificador. A tensão de referência é 1,25 volts. Essa é a tensão presente entre os pinos de saída e ajuste. Na verdade, você pode considerar esse CI como um regulador de tensão de saída fixa de 1,25 volts, mas com uma corrente quiescente mas muito baixa mesmo. Quando eu vejo falar no CI LM317, duas coisas me vêm à mente. Este é um CI regulador com tensão de saída de 1,25 volts. Ele é um CI que a corrente no pino de ajuste pode ser desconsiderada. Isso é tudo que você precisa saber para analisar e projetar o circuito de um regulador de tensão usando o LM317. Mas será preciso decorar a equação que determina a tensão de saída nesse circuito? Não! Você pode levantar essa equação facilmente com os seus conhecimentos de análise de circuitos. Isso se você seguir o canal do professor Bairros, é claro. Mas eu vou ser mais prático. Vocês já conhecem o professor Bairros. As coisas precisam ser práticas. Vou analisar o circuito da figura considerando R1 igual a 220 ohm.
e vou resolvê-lo. Isso é, determinar R2 para uma tensão de saída desejada, por exemplo, 12 volts. A questão fica: determine R2 para gerar uma tensão de saída de 12 volts no circuito da figura. Acho que você consegue resolver facilmente. Desconsidere a corrente no pino de ajuste e considere a tensão sobre R1 igual a 1,25 volts. Primeiro de tudo, vou direto à equação para determinar a resistência R2. Usando a lei de Ohm, é claro. A resistência R2 é igual à tensão sobre R2 dividido pela corrente que passa por R2, a corrente I12, já que essa corrente é a mesma que passa por R1. Mas parece que a gente não conhece nenhuma das duas grandezas, nem a tensão, nem a corrente sobre R2. Sim, só parece, pois é muito fácil determinar essas duas grandezas. Vamos ver como? A corrente I12 pode ser determinada calculando a corrente na resistência R1. A corrente na resistência R2 é a mesma, já que a corrente que vem do pino de ajuste é desconsiderada, não soma nada. A corrente I12 é igual a 1,25 volts dividido por 220 ohm. Isso é igual a 0,00568 amperes, ou 5,68 miliamperes. Note que essa será a corrente para qualquer tensão de saída. Você já sabe dizer por quê? Isso mesmo, porque a tensão sobre R1 é determinada pelo CI e o valor de R1 é padrão. Será sempre 220 ohm. Agora vou determinar a tensão sobre R2. Usando o quê? O quê? Claro, a lei das malhas. É só levantar a equação na malha da figura. VR2 mais 1,25 menos 12 volts, a tensão de saída, tudo isso é igual a zero. Isolando VR2 e calculando, VR2 é igual a 10,75 volts. Agora ficou fácil calcular R2. R2 é igual a 10,75 volts dividido por 5,68 miliamperes. Isso dá 1,89 kΩ. Um valor quebrado demais. Então é melhor colocar um trimpote com um valor um pouco maior, por exemplo, 2 kΩ, e fazer o ajuste fino, regulando a saída para exatamente 12 volts. Muito simples e prático, vocês não acham? O fabricante recomenda ligar o capacitor CIN, o capacitor de entrada, somente se a montagem do CI for muito distante do retificador. Isso pode ser mais de 10 centímetros. Para fontes normais, não precisa usar esse capacitor. O capacitor de filtro do retificador já basta. O capacitor de saída CO é bom usar. Ele é usado para suprimir transientes. Esses transientes vão ocorrer quando houver variações rápidas da corrente de saída. Isso ocorre nos amplificadores de potência, nos circuitos digitais, em circuitos de altas frequências. O capacitor de saída sugerido é do tipo eletrolítico para ocupar pouco espaço. Cuidado com a tensão nominal, tem que ser maior do que a tensão de saída. Eu sugiro comprar um capacitor com tensão nominal maior do que a tensão de entrada. A corrente de saída vai depender do modelo. O LM317, sem nenhuma letra depois do código, tem a corrente máxima de 1,5 amperes. O LM317M, a corrente é de 500 miliamperes. Note que a tensão de saída pode variar entre 1,2 volts, o CI puro, sem resistência de ajuste, até o valor máximo de 37 volts. Parece um range bem interessante para a eletrônica. Note que esse CI é um regulador de tensão linear, então existe uma perda de energia. É melhor usar um dissipador de calor. A tensão de entrada tem que ser maior do que 2 volts em relação à tensão de saída, como nos reguladores da família 78 e 79. O circuito da figura é um exemplo de um circuito prático. Um detalhe importante é que o LM317 tem proteção contra curto-circuito. Se alguém fizer um curto na saída, o CI não explode. Isso é fantástico, mas eu vou continuar colocando um fusível na saída e outro na entrada. E é claro,
a chave e o LEDzinho para indicar que a fonte está ligada. Observe o truque de usar um transformador com tensão de secundário igual à tensão máxima de saída. Para usar como fonte ajustável, o tripode pode ser substituído por um potenciômetro. Vocês viram nesse tutorial como é simples utilizar o CI regulador LM317. Viram as equações e um exemplo prático. Esse é um CI que você vai usar muito. Você verá no próximo tutorial como montar uma fonte ajustável para o seu laboratório, usando o CI LM317. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!